Boa noite, glória a Deus. Estamos num forninho hoje, né? Calorzinho, glória a Deus. Mas muito bom a gente estar na presença do Senhor, a gente poder louvar o Senhor. No culto tão gostoso que a gente pode sentir a presença de Deus, sentir o Senhor falando conosco. E cada louvor já vem falando, vem tratando conosco, vem nos fortalecendo, falando que é para a gente ficar de pé, para a gente crer no nosso Deus de milagre, que é para a gente realmente não desistir, perseverar. E também vem sendo assim as últimas ministrações que a gente tem ouvido aqui na igreja, né? A gente pôde ouvir isso na última quarta, que foi uma ministração que me impactou muito, né? Sobre o que significa, né, o nosso Deus de aliança. E Deus, eu creio que veio na última quarta-feira nos relembrar disso, que Ele tem uma aliança conosco. E eu creio em nome de Jesus que a palavra de hoje também não deixa de ser um complemento, uma continuidade, mas é algo que vai fortalecer os nossos corações. Amém? Antes de falar da mensagem, o nosso digníssimo pastor e a nossa digníssima pastora não vieram hoje. Tem que gravar isso para a gente mandar para eles. Tem que gravar aqui que eu vejo. Tem que gravar. Ó. Vou falar de novo, hein? Vocês estão pegando? Irmãos, infelizmente o nosso pastor e a nossa pastora não puderam estar aqui hoje. Mas glória a Deus que você veio. Amém. Glória a Deus. Eles não puderam vir, mas por um motivo muito bom. Eles estão num retiro de pastores que todo ano a CCV faz. E caiu nesse final de semana, eles estão lá recebendo aí o alimento do Senhor, graças a Deus. E como diz o Luiz, né, eles passaram essa responsa aí para nós, aí nós trememos assim a semana inteira, né? A gente fica assim, né? Nem come direito, você não dorme, só fica pensando o que vai acontecer no domingo, meu Deus. Mas glória a Deus, chegamos aqui. Estamos de pé, amém? Estamos de pé, glória a Deus. Mas amém. Eu queria compartilhar com os irmãos lá em Atos 4. Nós vamos ler do 23 ao 31, amém? Atos 4. Nós vamos ler do 23 ao 31. Estou na King James. Isso. Tem o título aqui para mim o título dessa passagem é Como os primeiros cristãos oravam. E está falando assim, versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste: porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que, em teu poder e sabedoria, já haviam predeterminado que aconteceria.
Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, na verdade aqui é o concluir de uma história que se começa lá no capítulo 3, tá? Nós vamos tratar um pouquinho dela, e se você começar a ler desde o comecinho do capítulo 3, vai falar que logo após ali aquela pregação de Pedro, quando Pedro recebe o Espírito Santo, recebe a orientação de Deus, prega, e ali mais de 3.000 homens se convertem. Logo após essa passagem, vai falar que ele e João estavam subindo ao templo para orar. Como se fosse eu e você que vindo buscar o Senhor, na casa do Senhor aqui. Estavam indo os dois juntinhos, estavam ali em comunhão, discípulo com discípulo, eles estavam indo buscar o Senhor. Da mesma forma como eu e você viemos aqui hoje. E está falando que logo quando eles estão chegando ao templo, tinha um homem, um aleijado, que todos os dias pela manhã colocavam este homem lá à porta do templo. E ele ficava pedindo esmolas. E quando Pedro e João passam por ele, Pedro fixa os olhos naquele homem, o homem está pedindo esmola. Ele fala, olha, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. Em nome do Senhor Jesus, Nazareno, levanta e anda. E Pedro estende a mão, segura ali a mão daquele homem. Aquele homem ali, no mesmo instante, fala que os pés dele se firmam, os calcanhares dele começam a se firmar e ele se levanta, ele se põe em pé. E o que é lindo dessa história é que vai falar que, além desse milagre ter acontecido, vai falar que aquele homem se apegou ali a Pedro e a João e entrou no templo com felicidade, adorando ao Senhor, mas aquele homem que recebeu essa cura do Senhor, ele se apegou ali em Pedro, ele foi ali, entrou ao templo para adorar junto ao Senhor com eles, mas ficou ali do lado de Pedro, não queria sair do lado de Pedro. E, sabe, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo com essa história, se nós formos começar a ver aqui a palavra do Senhor, que ela está nos mostrando, é que nós temos que estar preparados em tempo e em fora de tempo. Às vezes a gente pensa, a gente sempre fala assim, eu tenho que estar preparado, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que orar, eu tenho que me preparar para eu poder fazer aquilo, para eu poder fazer isso, para eu poder servir ao Senhor. Mas nessa história, se você for ver, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para orar, eles estavam indo ali para buscar a Deus. E no meio desse processo, antes mesmo que eles começassem a orar, antes mesmo que eles buscassem ao Senhor, foi quando aconteceu essa cura. Então quer dizer que naquele momento ali eles não tinham se preparado, eles não tinham buscado, eles não tinham feito ali eu acredito ali, a palavra não vai falar, mas não tinham feito um momentinho ali de jejum e oração antes de ir ao templo, não tinham feito nada disso. Eles estavam indo com o coração disposto a prestar um culto ali ao Senhor, a adorar o Senhor, a aprender do Senhor ali no templo. E o Senhor preparou uma situação ali. O Senhor preparou ali no caminho deles um homem que precisava receber um milagre. Isso mostra, irmãos, nós temos que estar preparados, como eu falei, preparados em tempo e fora de tempo. Isso a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Pedro 3, que a gente tem que estar sempre preparado para defender a nossa fé, para falar daquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita que defende. Mas eu vou até um pouquinho mais além. A gente tem que estar preparado para viver o milagre de Deus a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer. Deus pode manifestar a presença dEle através da sua vida, no tempo que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Às vezes até naquele dia que você está bem caidinho, você fala, poxa, hoje eu estou meio triste, não orei direito, não tomei café da manhã, não estou muito legal hoje. Às vezes é nesse dia que o Senhor te usa, que o Senhor pega você ali e fala, você não buscou, você não teve o seu momentinho, mas é com você que eu quero falar, é com você que eu quero
trabalhar, é com você que eu quero usar, é com você que eu quero mostrar para as pessoas que existe um Deus poderoso sim, que cura, que realiza milagres. Isso mostra, irmãos, que a gente tem que estar em todo o tempo preparado para ser um instrumento para o Senhor. Um instrumento. Você tem que estar em todo o tempo com o seu coração disposto para servir ao Senhor. Até porque quem realiza todo esse mover, esses milagres, é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. Não é pelo nosso falar, né? Não é pelo nosso agir, mas é a gente estar posicionado e disposto para que o Senhor possa nos capacitar nesses momentos. E sabe, irmãos, às vezes a gente fica acostumado a buscar o Senhor desse jeito ou dessa forma. Às vezes nós nos acostumamos com uma rotina, às vezes a gente se acostuma a buscar o Senhor só desse jeito, só dessa forma. Às vezes a gente pensa, o Senhor vai falar comigo só desse jeito, é só desta maneira. Mas hoje esse paradigma tem que ser quebrado na nossa vida. Não é tempo, não é hora, não é do jeito que nós pensamos ou como nós queremos. Se nós somos servos e filhos obedientes, a gente sabe que a qualquer momento o Senhor pode falar conosco. A gente sabe que você pode estar dormindo, o Senhor pode te dar um sonho. Na hora que você acorda, você não está nem raciocinando direito, nem pensando direito, mas o Senhor pode estar falando com você naquele momento. É no seu trabalho, é onde você estiver andando na rua, às vezes você está fazendo uma compra no mercado. Qualquer lugar, irmãos, a gente estar sempre preparado e disposto para ouvir a voz do Senhor. Mas essa história, ela poderia, se ela terminasse aqui só nesse milagre, para nós já seria algo muito impactante. Nós, como servos do Senhor, a gente costuma sempre querer buscar o milagre do Senhor, querer ver o manifestar do poder de Deus. Mas, se você for parar para pensar hoje um pouquinho, o que seria o manifestar do poder de Deus na minha e na sua vida? Será que é só a realização de milagres? É só isso? Será que nós somos igual Tomé, né? A gente tem que ver para crer? Será que nós temos que ver realmente Deus manifestar o poder dele, mover situações, as coisas acontecerem para a gente crer? Porque o milagre maior ali que aconteceu, claro, além daquele homem ter voltado a andar, foi justamente ele ter recebido ali a salvação, a alegria, a oportunidade de entrar no templo para louvar e adorar ao Senhor. Mas esse milagre, ele foi tão impactante, que ele moveu mais coisas ali dentro daquele templo. Vai falar que muitas pessoas estavam ali buscando ao Senhor, muitas pessoas. E essas pessoas, irmãos, quando viram que aquele homem estava ali grudado em Pedro e João, que aquele homem estava andando, eles falaram, foi através da palavra da boca desses homens que esse homem foi curado. Foi através deles. Mas é aí que o Senhor entra, toma ali a vida de Pedro e de João e que começa a transformar ali aquele lugar. Porque vai falar, na verdade, irmãos, que a partir do verso 1 aqui no capítulo 4, que eu vou lendo e vou pedir para os irmãos acompanharem. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele,
aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. E é aqui que começa a entrar o verdadeiro significado ali do manifestar do poder de Deus na vida daquele homem. O fato de Jesus ter tocado ali na vida daquele homem e ter realizado esse milagre. A partir do 11 fala assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, no lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, em nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes, e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este, agora, saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Amém? Irmãos, ao manifestar esse milagre ali, ao Senhor ter tocado ali no coração de Pedro, Pedro ter estendido a mão para aquele homem ter sido curado, não só a vida desse homem foi salva. A partir daquilo, Deus deu uma autoridade para Pedro naquele momento, para que ele pudesse pregar para todas aquelas pessoas que estavam ali. E o que eu vejo aqui é que esse milagre foi a porta de acesso para muitos corações. Foi a porta para que Jesus entrasse e falasse com muitas vidas, com muitos corações. E sabe o que isso nos mostra? Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos milagres Deus já fez com você e através de você? Quantas coisas Deus já operou na sua vida que você fala: nossa, foi Deus perfeito, Deus me curou, Deus me deu libertação, Deus me livrou de vícios. Através disso, irmãos, deste testemunho, é que muitas vidas aí fora vão ser alcançadas também. É através da sua vida que muitas pessoas vão ser alcançadas. O seu testemunho é quando o Senhor começa a agir e operar para abrir a portinha daqueles corações que são mais duros. Mas o que a gente vê aqui é que todo aquele povo ficou maravilhado e ouvindo aquela pregação eles falaram: nossa, como esses homens têm tanta sabedoria, de onde vem tanta sabedoria desses homens? E eles começam a entender que na verdade aquilo que eles estavam falando era verdade. Eles tinham andado com Jesus. E está falando ali que naquele momento outras 3.000 pessoas ouvindo a palavra do Senhor se convertem ali também. Eles se convertem, aceitam o Senhor Jesus, eles entendem a mensagem, aceitam. E isso, irmãos, por um lado, para nós que estamos caminhando com Jesus, que estamos em busca da salvação, que estamos pregando, falando para aqueles que precisam, é bom. Mas tem aqueles que se levantam, que ficam incomodados. O inferno se levanta enquanto a gente está trabalhando para o Senhor. O inferno não fica ali de boa, não fica tranquilo. O inimigo ele se levanta para tentar nos parar. E aí vai falar, continuando a história, se nós formos olhar, que o Sinédrio chama todos aqueles fariseus ali,
vai falar dos saduceus também que estavam ali, que eles pegam ali Pedro e João, convocam eles, falam, olha, mas o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, que absurdo é esse que vocês estão falando, e começa a pressionar aqueles homens, para que aqueles dois não deem mais testemunho de Jesus, começa a apertar, começa a espremer, e fala, olha, a gente está ameaçando vocês, é para vocês pararem de falar isso. Mesmo aqueles homens não encontrando acusação nenhuma em Pedro e João, mesmo aqueles homens vendo que o que tinha acontecido ali era algo que eles não podiam explicar, eles não queriam que a propagação do nome de Jesus fosse feita. Eles mesmos já estavam vendo que algo diferente estava acontecendo, mas eles não queriam. Eles se levantaram para tentar parar isso. E aí que eu vejo, irmãos, onde estava a essência desses homens. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, eu acho que até a Larissa estava vendo comigo, de um homem que estava pregando, ministrando, ele estava com uma laranja na mão. E ele começava a falar, olha, estou com uma laranja na mão, tá vendo? Sim, o pessoal fala, sim, estamos vendo. Ele vai falar, o que acontece se eu apertar essa laranja? Vai sair um suco, né? Vai sair um líquido ali, né? Mas o que vai sair da laranja? Vai sair um suco de limão? Vai sair um suco de maçã? Vai sair um suco de uva? Não, vai sair o quê? O suco de laranja, certo? Vai sair aquele líquido, aquele suco de laranja. E aí ele fez essa comparação. Olha, tem certas vezes na nossa vida que as situações tentam nos espremer, nos apertar. O Senhor já havia nos falado que nós passaríamos sim por tribulações, nós passaríamos sim por algumas provações, mas que Ele também seria fiel e justo para nos dar o escape, para nos mostrar por onde nós deveríamos escapar, fugir das tentações, fugir da aparência do mal, fugir do inimigo, resistir ao inimigo. Ele nos mostrou isso. Mas tem certos momentos das nossas vidas que nós somos apertados. E quando você é apertado, o que sai dentro de você? Qual que é a essência que está dentro de você? Porque aqui, quando esses homens foram exprimidos, quando o pessoal estava pressionando eles, ameaçando até a vida deles, o que saiu de dentro ali não foi uma negação. Não foi olha, tudo bem, a gente não vai falar mais. Não foi nada disso. Eles falaram, olha, vocês me desculpem, mas a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente viveu e presenciou. A gente vai continuar falando o nome de Jesus. Nós vamos continuar pregando. Eles falaram, eles não se negaram. Diante de toda, eu não sei quantos homens tinham ali, mas eu acredito que fossem mais numerosos do que Pedro e João. E aqueles homens pressionando eles, ameaçando, eles falaram, não, a gente não vai parar de falar. O Senhor nos chamou para fazer isso. E se você, em algum momento da sua vida, se sentir assim, lembre-se que o que tem que sair dentro de você, quando você é exprimido, é a essência de Jesus. O que você vai mostrar? Olha, eu sou um servo fiel, sou um servo obediente, eu tenho que ser esse servo. E sabe, irmãos, é isso que a gente começa a ver naquele texto que nós lemos aqui no início, a partir do versículo 23, que é o que o Senhor falou ao meu coração, e que eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Porque a partir do 23, é quando eles já saem ali da presença dessas autoridades religiosas, e logo após eles terem se posicionado, eles têm aquela postura de servo obediente, vai falar que assim que eles foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos. Ou em outras traduções vai falar, eles foram em busca dos seus chegados, dos seus familiares, daqueles que estavam próximos, que caminhavam com eles. E sabe, irmãos, hoje o que o Senhor vem falar conosco quem são esses seus chegados? Quem são esses que estão perto de você? Quem são esses que andam com você? Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode até começar uma caminhada, mas para chegar lá vai ser difícil. E aqui,
o Senhor hoje vem nos trazer um entendimento diferente sobre essa palavra. Porque ali o que aconteceu foi um milagre, foi uma pregação, foi um mover diferenciado ali, que eu creio em nome de Jesus que pode sim acontecer na minha e na sua vida, através do nosso posicionamento e da nossa obediência. Mas o que Deus quer falar conosco hoje é, primeiro, quem são os seus? Quando acontecem coisas assim na sua vida, de milagres, de alegrias, de vidas se convertendo, vidas crendo ao Senhor, ou momentos em que você se sente apertado, exprimido, quem são os seus que você recorre? Quem são aqueles que você pega o telefone e liga e fala, olha, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar, você pode orar comigo? Quem é aquele que você vai lá bater na casa, olha, posso tomar um café com você, estou precisando de um tempo aqui, conversar, compartilhar uma coisa. Claro, irmãos, que a gente tem que sempre buscar primeiramente a Deus, é a presença do Senhor, é o direcionamento do Senhor, mas o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu pessoas à nossa volta para nos ajudar a caminhar. Só que antes de você descobrir, ou a partir de hoje, tentar descobrir quem são os seus, que você tem que trazer para perto, que você tem que andar junto, primeiro, você tem que entender quem é você em Deus, ou quem você tem que ser em Deus, para que essas pessoas também, com o caráter de Cristo, se aproximem de você. Nós temos que ser, irmãos, verdadeiros cristãos, amém? Nós temos que ser pessoas verdadeiras, nós temos que ser pessoas que realmente adorem ao Senhor em espírito e verdade, que sejam obedientes, que não mudem o posicionamento ali como Pedro e João fizeram, amém? E para entender isso, o que seria um verdadeiro cristão? Primeiro eu tenho que entender quem eu tenho que ser na presença de Deus. E eu fui descobrir isso lá na própria carta de Pedro, lá em 1 Pedro, primeira epístola dele. Ele vai falar muito sobre isso. Lá em 1 Pedro, nós vamos lá no capítulo 1, do verso 6 ao 9, ele vai falar: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós os amais, e ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Então, a primeira coisa aqui que Pedro está falando para a igreja de Cristo, sobre o que seria ser um verdadeiro cristão: pessoas perseverantes, pessoas que creem, mesmo sem ter visto o corpo de Cristo, eles creem, acreditam e perseveram em buscar a nosso Senhor Jesus. Somos eu e você, irmãos, nós temos que ser perseverantes. Não é a situação que tem que movimentar você a buscar a Deus, você tem que buscar a Deus independente da situação. Não são as situações que acontecem na nossa vida que vão movimentar a intensidade da nossa busca com o Senhor. As situações, quando elas acontecem, elas podem mudar o nosso posicionamento. Às vezes um posicionamento de guerra, um posicionamento de intercessão, um posicionamento de cura, às vezes um posicionamento de libertação. Glória a Deus. Mas você, no Senhor, você tem que manter a sua vida constante de oração. Você tem que ser persistente, continuar, perseverar, você não pode desistir. Porque o Senhor quer ver você de pé. Antes de você buscar os seus, você tem que alimentar esse verdadeiro caráter dentro de você. Segunda característica que eu vi aqui nesse primeiro capítulo da epístola de Pedro, nós temos que estar sempre prontos a agir. Do verso 13 ao 16 vai falar isso. Assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência,
Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Você tem que estar pronto para agir. Como diz aqui no 13, você tem que estar com a sua mente preparada. Você tem que estar com o seu coração disposto. Você tem que estar: Senhor, eis-me aqui. Eu posso não ter prestado um culto racional ainda ao Senhor hoje, eu posso não ter feito o meu devocional ainda hoje, eu posso ainda não ter tirado alguns minutos para louvar o Senhor, para adorar o Senhor, para ler a palavra, mas a minha mente está falando: Senhor, eis-me aqui. O meu coração está falando em todo momento: Senhor, eis-me aqui. É você estar sempre pronto, pronto para quando o Senhor quer falar com você. Amém? No verso 22, ele vai falar: considerando, pois, que tende a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Se a sua vida já foi purificada, se você já creu em Jesus, já recebeu o Senhor Jesus em sua vida, se você tem essa vida purificada, se você mantém a sua vida de obediência, então você tem que aprender a amar uns aos outros. O amor é característica, uma das características daquele que serve ao Senhor. É uma partezinha ali do fruto do Espírito, o amor. E veja bem, aqui nós não estamos falando de dons, nós não estamos falando do fruto do Espírito, nós estamos falando da característica, do caráter, daquilo que Deus quer enxergar em nós. E óbvio, vem a capacidade do Espírito aí. O Senhor nos capacita, porque às vezes para nós estar pronto para agir, ser perseverante, amar ao próximo, isso para nós pode ser algo difícil, pode ser algo que para a gente esteja ali aprendendo: Senhor, ainda estou precisando da sua ajuda, não estou conseguindo, mas é aí que Deus te fortalece, aí que vem a capacidade do Senhor sobre as nossas vidas. É só a gente estar pronto para agir, pronto para pedir ajuda. Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Amar uns aos outros pode não ser fácil, mas é algo que o Senhor quer de nós. E quando nós estamos falando amar uns aos outros, é amar dentro do nosso lar e é amar também dentro da nossa igreja. Amém? Lá no capítulo 2 ele vai continuar. Os versos 9 e 10 vai falar assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia. Contudo, agora vocês receberam. E o que o Senhor está falando aqui para nós é que nós somos como pessoas eleitas, como povo eleito, como escolhidos de Deus. Nós temos que aprender a ser edificadores. Você tem que aprender a edificar uma fortaleza na sua vida, que não vai se abalar. E essa fortaleza é Jesus. Você tem que edificar isso no teu coração, buscar constantemente. Os versos 15 e 16 vai falar sobre a gente ser obediente também. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas viveis como servos de Deus. Somos livres, amém? Livres, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos livres. Mas o que a palavra vai nos ensinar é: olha, não usa essa liberdade para você fazer o que você bem quiser, não. No 15 ele vai falar: porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, não é revidando, não é você atirando a primeira pedra, não é você dando o primeiro soco, não é você dando o primeiro xingamento. Está falando o quê? Praticando bem. E com os abençoados aí que
que aparece aí para tentar tirar você do propósito, o que você faz? Você pratica o bem. E com aqueles que te perseguem, que estão ali à sua volta, te apertando, falando assim, olha, você vai cair, eu vou te derrubar, o que você faz? Você pratica o bem. E com os seus inimigos, você faz o quê? Você pratica o bem. Para quê? Para que se acumulem brasas vivas ali na cabeça deles. E a palavra até vai nos ensinar, o que são essas brasas vivas? É para confundir eles, para deixar eles de cabeça quente pensando, esse cara é louco, eu estou perseguindo ele está fazendo bem para mim. Nós não somos loucos, nós somos obedientes. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. E nele está a justiça, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós fazermos a justiça pela nossa mão. Cabe a gente ser obediente. Se o Senhor fala para nós praticar o bem, então a gente tem que praticar o bem. E os versos 20 e 21 ele vai falar, para sermos corajosos e suportarmos o dia mau. Porquanto que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado o mal. Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. A gente tem que ser corajoso. Corajoso porque para fazer o bem para aqueles que nos perseguem não é fácil. Para fazer o bem, para falar uma palavra de amor para aquele que está te perseguindo não é fácil. Mas você tem que ser corajoso. Porque a palavra vai falar, olha, para quem recebe um castigo porque está fazendo algo mal, é fácil. Ele está recebendo aquilo que ele buscou. Ele fez aquilo que era de errado, então ele está recebendo a recompensa. Agora, e para aquele que pratica o bem, se você suporta esse sofrimento pelo simples fato de você fazer o bem, opa, aí sim você é digno de louvor diante de Deus. O Senhor Jesus não fez nada de errado, mas Ele suportou todas aquelas dores na cruz por nós. Ele levou lá na cruz o meu e o seu pecado. E o que Ele está pedindo para nós é, olha, nesses dias maus, sejam fortes. Você pode falhar? Pode falhar. Acontece. Mas sejam fortes, sejam corajosos. Quando o inimigo vier bater na sua porta, seja corajoso, pratique o bem. Não é fácil não, mas tenha fé, peça essa capacidade do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, irmão. Sendo corajosos para suportar o dia mau. E isso, irmãos, a gente está entendendo, a gente está vendo sobre características de sermos verdadeiros cristãos. Então, antes de você conhecer os seus, você tem que entender o que você tem que praticar. Não adianta você querer impor isso dentro da sua... impor ou cobrar ou querer enxergar isso nas pessoas da sua volta, no seu lar, na sua igreja, se você não pratica, se você não faz. Então começa primeiro em nós. Nós temos que ser verdadeiros cristãos, para aí sim a gente poder ser como esses dois discípulos foram, de um caminhar com o outro. E aí que entra a parte 2. Aí você começa a descobrir quem são os seus. Os seus, em primeiro lugar, é a sua família. Porque para cumprir o chamado de Deus, para você poder caminhar, para você persistir, para você também não dar aquela escorregada no dia mau, quando vierem te perseguir, você tem que ter pessoas do seu lado que te ajudem. E essas primeiras pessoas que estão sempre ali conosco no dia mau é a sua família. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, é eles que estão ali com você. Então é esses que vão te ajudar. E se você for continuar aqui, no capítulo 3 da Epístola de Pedro, ele vai começar a tratar sobre a família. É como se fosse uma continuidade. Ele fala, primeiro eu estou falando do caráter de vocês, agora eu vou falar sobre como vocês têm que ser dentro da família. Então ele vai falar primeiro das esposas, que elas têm que ser submissas. Por que elas têm que ser submissas? Porque é o exemplo da esposa que vai transformar o caráter do marido, dos filhos. É o exemplo da esposa. Ela sendo obediente, que as pessoas ali ao redor da casa dela vão ver, olha, é uma serva de Deus. E transforma o ambiente, irmãos. Transforma. Então, mulheres, leiam lá depois o capítulo 3. E os maridos também.
Você acha que os maridos estão de fora, os homens estão de fora? Que nada. Paulão, a gente tem que ler o capítulo 3, porque vai falar que os maridos, eles têm que ser companheiros e honrosos. Porque são atitudes que trazem a presença do Senhor para dentro do seu lar. Vai falar que se você, marido, não for honroso com a sua esposa, se você não for companheiro, se você não ajudá-la, nem as suas orações o Senhor vai receber. Está vendo que começa primeiro no seu caráter? Você entendendo o que você precisa ser em Deus e praticar em Deus? Aí você começa a distribuir esses frutos primeiro para quem? Para o seu lar. Para quem está do seu lado ali todo dia, porque eles precisam receber. E vai falar também dos filhos. Em Efésios vai falar lá sobre os filhos, Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, que vai falar que os filhos têm que honrar os pais, e os pais eles têm que educar e disciplinar os seus filhos. Isso é ordenança bíblica, é bênção para os filhos, é bênção para os pais. Só que o que eu acho lindo aqui do capítulo 3, é lá no verso 11, porque esse versículo 11, Pedro não está falando para o marido, para a mulher ou para o filho, ele está falando para a família inteira. Vai falar, olha, afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Isso não é para um só dentro do lar fazer, é para todo mundo que está ali. Olha, pratiquem o bem e perseverem nessa paz, porque dentro do seu lar tem que ser um lar de paz. O seu lar precisa ter essa paz, a paz que excede todo o entendimento. E é algo que o Senhor nos capacita, irmãos. Você pode declarar isso dentro do seu lar. Senhor, o meu lar vai ser um lar de paz. Começa assim pela sua atitude. Começa por você indo lá e falando, olha, o meu lar é um lar de paz. O meu filho vai ver paz em mim, minha esposa vai ver paz em mim, e ela também vai ser paciente, ela vai transmitir essa paz. É todos juntos dentro do lar, irmão. É ali. Esse é são os primeiros que você tem que procurar. Seja na sua caminhada cristã, você indo lá, você tendo que visitar alguém, pregar, você compartilhando as dores de outras pessoas, você ajudando alguém, ou você recebendo um milagre. O primeiro que você compartilha com os seus é os que estão dentro da sua casa, a sua família. Mas além disso, tinham mais pessoas ali com aqueles apóstolos, não eram só a família. Eram os irmãos que estavam ali presentes no dia a dia, na formação da igreja. Inclusive vai falar que foi Pedro e João que subiram juntos ao templo, discípulo andando com discípulo. Nós não devemos andar juntos. Nós não devemos andar separados, nós temos que andar juntos, uns com os outros. Dentro do seu lar, você edifica, você traz a presença de Deus, você traz a paz, sim. Mas dentro da tua igreja também tem pessoas que você tem que dar a mão e que você precisa andar junto. E aí lá em 1 Pedro, continuando aí no capítulo 4, do 7 ao 11, ele vai falar: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio para toda a eternidade. Amém. Aqui em 1 Pedro, aqui nesse capítulo 4, o título até está falando o relacionamento dos crentes, o relacionamento daqueles que acreditam. E aqui é como se fosse um passo a passo, um caminho. Pedro está falando assim, olha, segue isso daqui que vai dar certo.
amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Nós não vamos fazer todos a mesma coisa. Cada um vai fazer algo na parte do Senhor. O Senhor vai capacitar, o Senhor distribui dons para cada um. Mas o que Pedro está falando aqui, que é muito legal, é que aquilo que Deus te deu para você exercer na casa do Senhor, isso alimenta a vida do seu irmão. Você, através do seu serviço, através do dom que o Senhor te deu, aquilo que você está praticando na casa do Senhor, fortalece a vida do seu irmão. São todos que tocam, são todos que falam, são todos que ficam na mídia, são todos que fazem um cafezinho. Não, cada um está fazendo uma coisa. Mas o que seria de nós se nós não fôssemos edificados pela vida de cada um? O que seria de nós ali se não fosse cada um ajudando um ao outro, servindo ali mutuamente um ao outro? O que fosse de nós se não ficasse ali o Paulão todo dia vigiando a porta? Eu ia ficar preocupado, mas eu fico tranquilo porque ele está ali. Eu estou tranquilo, meu. Todo culto o Paulo está ali, eu nem me preocupo. E aí eu fico pensando, o que seria de mim se ele não estivesse ali? O que seria de nós? Então, essa pessoa que está do seu lado, você pode olhar muito bem para ela, você precisa dela. Essa pessoa, através da vida dela, o Senhor age, o Senhor fala, o Senhor manifesta a presença dele através da vida dela, e você precisa dela. E eu também preciso de vocês. Amém? Mas o que nós vemos aqui no capítulo 4 é como se Pedro estivesse preparando as nossas vidas. Olha, agora que vocês entenderam quem vocês são, agora que vocês entenderam que você realmente tem que edificar o seu lar, entenda. Agora você tem que ajudar a edificar a sua igreja. Olha, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sirvam uns aos outros conforme o dom que Deus te deu, conforme as habilidades que Deus te deu. E aí ele vai falar: de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado, mediante que em tudo que você fizer, todas as suas atitudes, Deus seja glorificado. Aí ele está chamando a sua atenção: olha, para tudo que você fizer, tudo aquilo que você exercer, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E é aí que eu volto lá em Atos 4, e quando eu vejo que Pedro e João, saindo ali da presença daqueles acusadores, daqueles homens que queriam até prendê-los, eles saem, eles vão ali com o coração aliviado, chegar ali na presença dos seus, daqueles que estão ali no dia a dia com eles, e falam: olha, a gente subiu lá no templo, tinha um homem ali aleijado, a gente falou de Jesus para ele recebeu a cura, ele recebeu ali um milagre do Senhor, voltou a andar, e ali o Senhor fez um mover, e a gente foi lá para o templo, e 3.000 pessoas se converteram, aqueles homens vieram pressionar a gente. Vai falar que os irmãos se ergueram em oração, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, falando: Senhor, olha, continua nos capacitando, porque a gente está vendo que esse é o caminho. Senhor, continua nos capacitando, porque a gente está vendo que o milagre está acontecendo, que vidas estão se convertendo, mas que o inferno também está se levantando. Então nos capacita para falar da sua palavra. Aí o poder de Deus se manifesta ali no meio deles. Vai falar ali que aquele ambiente estremece, que as pessoas ali são cheias do Espírito Santo, que as pessoas ali recebem mais ousadia e coragem para continuar falando e pregando a palavra do Senhor. E sabe o que eu vejo? Que é na comunhão dos santos que o Senhor manifesta a sua presença, que o Senhor ordena a bênção, como diz lá no Salmo 133. É na comunhão dos santos, é na comunhão dos irmãos. Então que nessa noite, irmãos, que a gente possa aprender isso, que o milagre é a porta que o Senhor usa para alcançar muitos corações duros, mas que eu e você, nós temos que ser pessoas preparadas, pessoas com um verdadeiro caráter, que buscam plenamente o Senhor, e pessoas que conhecem os seus. Se você ainda não conhece os seus, aqueles que você pode contar, ore, peça para o Senhor: Senhor, me mostra esses que eu posso contar, porque eu vou precisar dessa ajuda nos dias de adversidade, nos dias de alegria também, não só na adversidade, né, irmão? Compartilha as bênçãos, faz um churrasquinho, convida o irmão: olha, fui abençoado, né?
Não é só na luta. Olha, estou na luta, vem aqui comigo. Não, compartilha na glória também. É isso que é a comunhão, meu irmão. Dentro do seu lar tem que haver paz. Dentro da sua igreja tem que haver paz. Para que o Senhor manifeste o poder dele neste lugar, no meio da nossa comunhão, em tudo o que nós fizermos. Amém? Vamos orar então? Queria convidar vocês a ficarem de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos mostrar, Deus, que o Senhor é um Deus totalmente poderoso, Pai. E que nós precisamos, Senhor, todos os dias buscar a sua presença e entender que nós temos que ter esse caráter verdadeiro, que nós temos que perseverar, que nós não podemos, Pai, parar no dia mal ou retroceder. Se em algum momento, Senhor, se a gente for apertado, espremido, por mais que a gente esteja cansado, Senhor, por mais que a gente sinta ali um abatimento ou que a gente se sinta oprimido por algum lado, Senhor, nós sabemos que o que tem que sair de nós é a pura essência do Senhor, é a sua presença, é os seus mandamentos, é o manifestar do seu Santo Espírito em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos esse verdadeiro caráter. Senhor, nos capacita para entendermos e vermos quem são os nossos, quem são esses que nós temos que compartilhar, Pai. Os nossos dias de luto, nossos dias de alegria. Senhor, nos ajuda a ter paz dentro do nosso lar. Senhor, os lares, ó Deus, onde o inimigo está perturbando, cirandando, Senhor, fazendo, ó Deus, com que não haja paz, com que haja perturbação, brigas, discussões, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o teu povo, Senhor, quando entrar no lar, que eles possam declarar a sua paz. Senhor, que eles possam estender a mão e declarar a sua paz, Senhor. Nós cremos, ó Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor pode sim fazer isso, Pai, no meio do seu povo. Senhor, que eles tenham paz ao entrar no lar, que eles possam, Senhor Deus, ao entrar na tua casa ter paz, compartilhar, ó Deus, dessa comunhão. Senhor, serem felizes aqui ao buscar a sua presença, Pai. Viver, Senhor Deus, os teus milagres, ver que o Senhor está usando cada um, que o Senhor está falando com cada um, mas para que vidas sejam alcançadas, Senhor. Querido Deus, que o teu povo, Senhor, possa querer buscar cada dia mais o manifestar da sua presença, os sinais, as maravilhas, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, Pai. E nós te pedimos isso, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está edificando essa igreja como uma igreja forte, uma igreja, Senhor, bem alicerçada. E o que nós queremos, Pai, é compartilhar essa comunhão com os nossos irmãos. Nós queremos, Pai, saber que aqui são os nossos, ó Deus, aqueles que podemos contar, aqueles que nós podemos, Pai, contar no dia de alegria, contar, Senhor, com ajuda no dia mal, ou independente da situação, que a gente possa, Senhor, saber onde recorrer. Senhor, que a gente possa aqui, Pai, compartilhar do seu amor, compartilhar dos dons do teu Espírito, compartilhar da sua alegria, Senhor. E nós acreditamos, Senhor, cremos que desde já isso está guardado e selado em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém.